Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o método da máxima verossimilhança. Nós vamos no laboratório fazer medidas e essas medidas elas vão querer ter alguns objetivos, né? Como nós já falamos, ou validar equações que nós já conhecemos ou descobrir, quem sabe, novas equações. A princípio a gente vai tentar validar as equações que a gente já conhece. Então como é que eu vou olhar para um conjunto de dados e ver se a equação que eu tenho ela está batendo ou não está? Normalmente, né, uma das formas da gente fazer isso é construir um gráfico em que a gente coloca os pontos que nós encontramos e vemos se esse conjunto de pontos ele bate lá com a teoria. De uma forma geral, é isso que a gente faz no laboratório. Tá? Só que aí você vai olhar para um conjunto de pontos e vai falar assim, tá, parece uma reta isso daí, né? Você consegue ver que é mais ou menos linear. Então deve ser realmente uma reta isso daqui. Mas o quão boa é essa reta? Ou seja, o quão próximo do resultado teórico essas medidas experimentais elas se encontram. Então, além da gente tentar ver se é validada a teoria, nós também vamos tentar encontrar o quão bom esse resultado foi feito para a gente. Tá? Professor, se eu colocar esses dados no Excel, o Excel vai fazer tudo isso para mim? Sim, eu uso o Excel de exemplo, tá? Mas você pode usar qualquer programa que convenha fazer esse tipo de medidas. Tá? Mas eu acho que é interessante a gente conhecer pelo menos a base de como que os programas eles utilizam essas teorias, né, esses conceitos, para poder fazer a construção dos gráficos que nós vamos utilizar. Tá bom? Nenhum experimentador no mundo vai sair no braço hoje fazendo isso, se você pode colocar os dados no computador e ter todos os resultados basicamente prontos. Tá? Mas é importante que você conheça a metodologia pelo qual esses programas eles fazem o que eles fazem. Tá? Então a pergunta é a seguinte, eu tenho um conjunto de pontos, esse conjunto de pontos envolve x, y e o erro. Eu quero saber qual é a melhor função que se ajusta por esses pontos, por esse conjunto de pontos experimentais. Tá? O método da máxima verossimilhança, ele vai buscar a melhor função para poder descrever esse conjunto de pontos. Ou seja, a função ela seria a função verdadeira do nosso experimento. Tá? E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês entenderem o que seria a melhor função. Vamos supor que eu jogue um dado N vezes. E a única coisa que eu sei é que o resultado 20 foi obtido. Desculpa, que o resultado 1 foi obtido 20 vezes. A pergunta é, quantas vezes eu joguei o dado? E você vai falar, porra, essa pergunta não faz sentido, eu posso ter jogado infinitas vezes? Sim. Mas será que existe um valor que mais chega perto do valor verdadeiro do número de vezes que eu tirei esse dado? Vou me explicar melhor. Vou construir um gráfico que vai representar quantas vezes o número saiu, ok? O número 1 saiu e a probabilidade disso ter acontecido. Tá? Ou seja, desculpa, quantas vezes eu joguei o dado, perdão, e a probabilidade disso ter acontecido. Tá? Esse gráfico não faz sentido para um número n menor que 19, porque eu não posso ter atirado o dado 19 vezes e ter saído 21. No mínimo, tem que ter sido 1, concordam? Tem que ter sido 20, estimei com 1, né? Tem que ter sido 20. Então, o menor número de vezes que eu posso ter atirado esse dado são 20 vezes. Tá? Esse 20 não fica sobre o zero exatamente, né? Fica um pouquinho em cima. Por quê? Eu tenho uma probabilidade, vamos supor um dado D6, né? 6 lados normais, de 1/6 de sair 1. Então, para sair 1 20 vezes, 1/6 elevado a 20. Essa seria a minha probabilidade, seria o valor desse eixo daqui. Estou botando bem perto do zero, porque obviamente é muito pequenininho. Tá? Quanto mais dados eu jogar, maior é a chance de que eu tenha tirado o número 1 mais vezes. Então, por exemplo, eu joguei 30 vezes o dado. Saíram até agora 19 uns. Falta 1. Cada vez que eu jogar,
eu vou ter 1/6 de chance de sair esse novo número 1. Concordam? Então, quanto mais dados, a princípio, né, quanto mais dados eu jogar, maior o número de chances que eu tenho de sair o número 1. No entanto, se eu jogar muitas vezes o dado, na verdade eu tenho menos chances de sair só 20 vezes, repara, porque eu quero que saia exatamente 20, né? O número 1. Porque a partir do momento que, vamos lá, saiu 19 vezes o número 1, eu atirei o dado, sei lá, 40 vezes. Número 1 vezes que eu atirei o dado. 40 vezes. Tá? É claro que só preciso de mais um. Ou seja, se eu atirar talvez umas 6 vezes, já é suficiente, né? Pensando aí em 1/6. Mas se eu atirar 2.000 vezes, cara, só pode ter um aqui dentro. Então a chance de sair 20 vezes o número 1 acaba diminuindo. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ter tirado só 20. Então todo o resto não pode ser 1. Tá fazendo sentido? E aí o que a gente tenta inferir disso? Né? Que existe um número ótimo. Um número ótimo para sair exatamente o número 1 20 vezes. Que tem a ver com essa probabilidade aqui. Se um dado de 6 lados e cada lado sairia a mesmo número de vezes na média, para sair 20 vezes 1, vai sair 20 vezes todos os outros números. Ou seja, a maior chance para eu obter essas 20 vezes seria 120. Uma curva mais ou menos assim. Onde o 120 seria o pico da curva. Vou tentar representar aqui um pouco mais bonito. Seria mais ou menos assim. Porque quanto mais vezes eu jogar, eu vou ter que não só tirar apenas aquele número, né, que a gente quer, mas também não pode mais sair 1. Então o N acaba, a probabilidade acaba decrescendo. Não é simétrica a curva, tá? Tem uma assimetria, né? Obviamente, né? O N pode ser infinito, mas ele começa no 20. Mas existe esse pico daqui, que representa no nosso método da máxima verossimilhança o melhor valor do número de dados que foi jogado. Então, quantas vezes eu joguei o dado? 120. Ah, professor, mas pode ter sido 119? Pode, sim, a gente não está discutindo isso. Tá? O método da máxima verossimilhança ele vai assumir esse valor como verdadeiro. Tá? Então, ele vai ser a melhor função, no caso aqui a gente pegou um valor, mas vai ser a melhor função que vai descrever aquele conjunto de dados, admitida essa função como verdadeira. Essa é a ideia do método da máxima verossimilhança.